Temos estado a falar durante este mês e por várias pessoas, o pastor João, a Catarina, a Nana, temos estado a falar da necessidade de nos chegarmos a Deus. Este é um tempo de nos virarmos para Deus. Este é um tempo de conhecermos Deus. E da última vez que eu estive aqui a falar convosco, foi uma sexta-feira, estive a falar acerca de reconstrução total. Se quiserem, se tiverem curiosidade, se quiserem voltar a ouvir, vão ao nosso canal de YouTube, procurem CCVA Lisboa no YouTube, aproveitem para subscrever, dar um like nos vídeos, rever pregações antigas ou até temas de louvor. Ainda estão lá também vídeos da Super Igreja, quando fazíamos de uma forma pública. Podem ver todos os conteúdos que lá temos, mas aproveitem também para subscrever. Estávamos a falar de reconstrução total e como Deus faz todas as coisas novas, como já cantámos aqui, mas também cantámos que Jesus pagou um alto preço. E esse é um alto preço que nós vamos ver. Hoje é domingo de Ramos, 2 a 8 dias é Páscoa, é um alto preço, sim senhor. E este é o tempo por excelência para nós recordarmos isso. E portanto, vamos continuar a falar desse assunto. E desde já, o tudo se fez novo. É o tema da nossa manhã e eu gostava de vos convidar a abrir em 2 de Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler os versículos 14 a 18. Hoje estamos com alguns problemas técnicos, portanto, se os versículos não aparecerem logo, tenham alguma graciosidade, alguma generosidade para com este pessoal, que isto, pronto, está difícil. Vamos ler então. Versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, já cantámos, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Então nós morremos com Cristo. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. A Susana também já disse isso esta manhã. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Nós conhecemos de cor este versículo, tudo se fez novo, mas tudo é tudo. E nós às vezes no dia a dia esquecemos-nos de uma parte do tudo. Versículo 18, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, Cristo morreu por nós, na verdade, Ele morreu como se fôssemos nós a morrer, não é? Ainda não tínhamos nascido, mas morremos com Ele. Nós estávamos a ser... Ele foi o nosso substituto, não é? Estávamos a ser substituídos por Ele naquela cruz. E quando nós decidimos viver para Ele, então o nosso velho ser, as nossas velhas vontades, como a Susana já disse, morrem. E têm que ser mortificados todos os dias para que nós possamos viver para Ele. Então o nosso velho ser cheio de pecado morre. Nós somos feitos de novo num processo de dentro para fora. Verdade? Se concorda comigo, diga aí, de dentro para fora, de dentro para fora, amém? Por isso, no primeiro momento, nós aceitamos Jesus e muitas vezes não sentimos nada, não é? Não se está a passar nada, parece que está tudo igual, mas na verdade, algumas pessoas sentem isso, algumas pessoas sentem diferença, mas na verdade já aconteceu o mais importante, que é aquilo que está escrito no versículo 18, que diz, Deus nos reconciliou consigo mesmo por Cristo Jesus e nos deu o ministério da reconciliação. Isso acontece logo no primeiro momento. Nós é que não vemos, porque isto acontece de dentro para fora e, portanto, o que está lá mesmo dentro, mesmo nas profundezas do nosso ser, tem depois que ser manifesto, ou tem que ser mostrado, não é? Tem que ser destapado para se poder começar a ver. Agora, o importante é nós percebermos que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos do outro lado. Nós fazíamos guerra a Deus. E muitas das pessoas podem pensar assim, mas como é que eu era inimigo de Deus? Eu estava cá na minha vidinha e não fazia mal a ninguém. Não, mas
éramos, porque estávamos separados dele e mais ainda, estávamos a viver de uma forma que não era a forma que ele queria que nós vivêssemos. Nós éramos inimigos de Deus, mas a partir do momento em que nós recebemos Jesus, nós somos reconciliados com Deus e o sangue de Jesus justificou-nos, purificou-nos e passamos a ser morada do seu Espírito Santo. É mais claro aqui em Romanos, no capítulo 5, nos versículos 8 a 10, o apóstolo Paulo diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é novidade para ninguém. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, nota, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós éramos inimigos de Deus e fomos reconciliados. E Deus amou-nos quando nós ainda éramos inimigos. Quando Jesus veio à Terra e nos dá uma série de mandamentos e nos dá uma série de exemplos, tudo aquilo que Ele nos diz para fazer não é diferente daquilo que Ele já fazia. Não é? Quando Ele nos diz, vamos amar os nossos... Amem os vossos inimigos. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus amou-nos quando ainda não era quando ainda éramos pecadores, ponto final. Era quando ainda éramos seus inimigos. E Deus amou-nos com este amor que já cantámos nesta manhã. Aleluia! Aleluia! E agora temos paz com Deus. E Ele olha-nos através do sangue do seu Filho que foi derramado por nós, que nos limpa e purifica de todo o pecado. E chama-nos filhos também. Aleluia! Isto é grandioso. Nós somos justos mesmo quando não sentimos. Muitas vezes não sentimos, mas ainda bem que nós não andamos por vista e andamos por fé, não é? Portanto, não é por aquilo que nós sentimos. Então, não passamos apenas a carregar a presença de Deus quando somos libertos e salvos. Não passamos apenas a ter o nome de família de Deus, e isso é tudo verdade, mas mais ainda, passamos a carregar o material genético de Deus. Nós somos feitos segundo o ADN de Deus. Amém? Amém? Isto é difícil a nossa mente humana absorver isso, mas o nosso espírito alegra-se e tenho a certeza que ele salta por dentro quando ouve estas coisas, porque nós temos o ADN de Deus. Nós temos o ADN de Deus. Diga comigo, eu tenho o ADN de Deus. Eu sou feita do mesmo material genético de Deus a partir do momento em que passo a fazer parte da sua família. Ponha no chat. Na verdade, o que é invisível é muito mais real do que aquilo que é visível. E isto que nós estamos aqui a falar parece alguma coisa que não se consegue apalpar, não é? Mas é muito mais real do que aquilo que nós vemos, cheiramos, tocamos, ouvimos. Muito mais real do que aquilo que os nossos 5 sentidos nos dão a perceber. Até porque os nossos 5 sentidos às vezes enganam-nos, não é? Mas porquê é que acontece? Às vezes nós sermos purificados pelo sangue de Jesus, sermos salvos, o nosso nome ser escrito no livro da vida, como ouvimos muitas vezes falar, e nós não nos sentimos particularmente limpos, ou santos, ou justos, ou isso tudo. É porque no primeiro momento em particular, a nossa natureza pecaminosa já desapareceu, morreu com Cristo, foi crucificada com Cristo, mas os nossos hábitos pecaminosos estão todos lá. E os hábitos são difíceis de quebrar. E isso é o trabalho do Espírito Santo depois em nós, para quebrar esses hábitos e substituí-los por hábitos divinos, ao mesmo tempo que a palavra vai renovando o nosso pensamento. E isso é um trabalho de uma vida inteira. É verdade. Então, esse é o trabalho da tal manifestação, ou seja, de mostrar, de destapar aquilo que já existe dentro e de vir para fora. Esse é o trabalho que depois acontece a partir do momento em que nós aceitamos Jesus. Então, esta é a base, não é? O nosso espírito está limpo. A partir do momento em que aceitamos Jesus, somos justificados, somos santos em Cristo, temos um relacionamento com Ele, a nossa natureza pecaminosa morreu e passamos a ter a natureza de Deus, o ADN de Deus e o seu material genético. E agora vamos manifestar essa realidade. Então, essa realidade é a realidade que somos novas criaturas. E mais uma vez, um versículo que nós conhecemos muito, somos
novas criaturas, já cantámos isto. E agora vamos ver onde é que está na palavra. Está em Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, e que diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem é que está aqui que anda segundo o Espírito? Aleluia! Já não andamos mais segundo a carne, já não andamos mais segundo os nossos desejos, já não andamos mais como queremos andar, mas andamos para fazer a vontade daquele que nos salvou. É para fazer a vontade de Deus. Não há mais condenação para aqueles que andam segundo o Espírito. Quem traz condenação não é o Espírito Santo. Quem traz condenação é o inimigo das nossas almas. O Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que nos leva a render-nos a Cristo. É o Espírito Santo que começa logo aí o trabalho. O inimigo das nossas almas é que traz condenação e que traz culpa e que traz aquele peso todo e que nos deixa aperreados e amarrados. Então, se tu ainda sentes condenação e se te queres ver livre dela, tens que fazer, como diz o salmista, pedes a Deus que te sonde e que te mostre o que é que tem que ser mudado. Pede perdão do que tens que pedir e deixa isso. Não é só pedir perdão, é preciso deixar também esses hábitos e, a seguir, combate o inimigo com o que está escrito na palavra, que é o que também Jesus fez no deserto, não é? Usou a palavra para combater os ataques do inimigo. É o que nós temos que fazer no dia a dia. E isso também é um trabalho de uma vida inteira, porque o inimigo não vai deixar de andar assim, andar à procura de uma brechazinha por onde possa entrar. É nosso trabalho termos as muralhas bem construídas com a palavra e com aquilo que o Espírito diz ao nosso espírito. Então, vamos fazer isso, vamos nos ver livres da condenação, vamos viver esta realidade de que somos justos, santificados, libertos pelo sangue de Jesus, porque de outra forma também estamos a minimizar e até a desprezar o trabalho que ele fez na cruz do Calvário. E como já ouvimos aqui hoje pela Susana, a Páscoa é um ponto mais alto da vida de um cristão. É porque Jesus, em nosso lugar, foi castigado e a seguir ressuscitou. E subiu aos céus. Ele foi ressuscitado. E o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos, eu já estou outra vez a fugir do guião, o mesmo poder que levantou Jesus dos mortos é o poder que opera em nós, no dia a dia, é o poder do Espírito Santo. Então esse é o trabalho de uma vida inteira, nós também caminharmos com o Espírito Santo e colaborarmos com Ele. Porque o trabalho do Espírito Santo não é um trabalho unilateral, não é? Ele convence-nos e depois cabe-nos a nós aceitar aquilo que Ele nos diz, colaborar com Ele, obedecer. Portanto, isto não é unilateral, isto é um trabalho de duas vias, não é? Até eu diria que isto é uma dança. Eu lembro-me uma vez do Ted Danson, o apóstolo Ted Danson, já aqui nesta Casa Nova, nos falava precisamente da dança com Deus, não é? Deus não muda, mas Deus move-se e nós temos que nos mover com Ele. Então é uma dança. Para onde Ele vai, nós vamos. Ele dá um passo, nós damos um passo. Ele dá outro passo, nós damos outro passo. E é assim, nós dançamos com Ele. Mas para isso o nosso espírito tem que conhecer a música. Aleluia. Aleluia. Então, nós queremos que a natureza de Deus também se manifeste em nós. Não mais ser feito novo, já sabemos, já foi feito de novo, é um trabalho que foi feito logo no início, mas queremos que se manifeste em nós, no nosso pensar, porque o pensar dirige todas as outras coisas, no nosso pensar, no nosso falar, no nosso agir, é isso que queremos que aconteça. Então, como é que nós colaboramos com o Espírito Santo e com a palavra? Relacionamos-nos. Mas relacionamos-nos com a palavra? Sim, porque a palavra não é um livro para a gente carregar, não é? Vamos com ele, agora faz de conta que isto é a minha Bíblia, para não tirar dali a marca. Vamos com a palavra na mão, ou muitas pessoas até têm a Bíblia aberta a fazer de bibelô nas suas casas, não é? Nas entradas, verdade? Mas não serve para nada, não serve para nada. A palavra é uma pessoa. Shocker. A palavra é uma pessoa. Lá no princípio do Evangelho de João, diz o verbo se fez carne e andou entre nós. Não diz que o verbo se fez vivo. Então a palavra já era viva, foi uma pessoa e que andou entre nós, ou entre eles naquela altura. Quem foi a pessoa que andou entre eles, que era o verbo feito carne? Jesus. Então a palavra é uma pessoa e é com ela que nós temos que aprender a relacionar-nos. Nesta dança, vou ler a palavra, Senhor, mostra-me
aquilo que eu vou ler, que entre cá dentro e que renova o meu entendimento. Oh, Senhor, não percebi, faz-me perceber aquilo que eu estou a ler. Eu não estou a perceber nada do que aqui está, ajuda-me a entender. Este é o relacionamento que nós precisamos de ter. E depois, já percebi, então agora vou pôr em prática. Este é o relacionamento que Deus espera que nós tenhamos com a sua palavra. Nós muitas vezes falamos de Deus como Deus Pai, mas na verdade Deus Filho está aqui para nos ajudar e para nos além de rogar continuamente ao Pai, interceder junto do Pai por nós, Ele também está em nós para nos ajudar e nos renovar o entendimento. E se precisas hoje, então pede-lhe que te ajude. Quando estás a ler a sua palavra, mas tens que o fazer, não é? O primeiro passo é nós lermos a palavra, mas pede que te ajude, ao leres a palavra, que te ajude a mudar o chip interior para poderes renovar o teu entendimento. Certo? Então, e nós também temos que nos tornar na palavra. Aliás, o nosso ponto alto de adoração a Deus é quando as nossas vidas manifestam a palavra. É quando nós nos tornamos também na palavra viva, digamos, expressões, não quero ser acusada de heresia, expressões pessoais da palavra viva de Deus. Esse é o ponto alto da nossa adoração a Deus. É quando nós somos capazes de manifestar a palavra de uma forma viva. E claro, cada um tem a sua expressão, cada um tem a sua forma de viver. A Sara, a Susana, o Dangas, o Pedro, cada um. Agora vou dizer toda a gente, a Ana, o Tiago, o Pedro Correia. Toda a gente tem uma forma específica de viver a palavra e de a expressar, porque nós fomos feitos todos diferentes, mas esse é o nosso ponto alto de adoração, é quando as nossas vidas são capazes de manifestar a palavra, são capazes de mostrar esta palavra viva a quem está ao seu redor. A quem está e mesmo a nós próprios, não é? Porque aquilo que somos no público também somos no privado. E essa é a verdadeira adoração. Então temos que viver com a palavra, temos que viver a palavra. E não é só uma vez por semana, quando vimos à igreja, e agora até quando vimos à igreja online, é 24 horas, 7 dias por semana, 365 ou 366 dias no ano para o resto da nossa vida. É isso que nós temos que fazer todos os dias, a toda a hora. E deixar então que ela renove as nossas mentes para pensarmos como Deus pensa. Como é que Deus pensa? Quer saber como é que Deus pensa? Olhe para Jesus. Vê-se como é que Deus pensa. Quer saber como é que Deus fala? Olhe para Jesus. E nos Evangelhos nós vemos como Deus pensa e como Deus fala. Atenção a uma coisa, nem tudo o que está escrito na Bíblia nos serve atualmente nesta nova aliança. E eu queria deixar esta ressalva. Vou dar um exemplo. No Antigo Testamento, os crentes, os hebreus, não tinham o Espírito Santo a viver dentro de si, exceto algumas exceções que claramente está lá escrito, que tinham o Espírito de Deus, mas muitas vezes o que tinham era o Espírito de Deus sobre si. Nós hoje temos sobre, temos à volta, temos dentro, temos adiante, temos atrás, temos por todo o lado. Mas naquela altura não era assim, não é? Até ao sacrifício de Jesus não era assim. Então, quando Moisés diz a Deus, se a tua presença não for connosco, não nos faças subir, faz todo o sentido no Antigo Testamento. Hoje, se nós formos fazer essa oração, oh Deus, se a tua presença não for connosco, não nos faças subir, Deus vai dizer, mas estás a falar do quê? Eu estou em ti, como é que a minha presença não vai contigo? E, portanto, nós temos também que aprender a falar como Deus fala e fazer as nossas orações eficazes. Portanto, é importante nós percebermos esta diferença e é importante percebermos o contexto que muitas das vezes fazia sentido naquela época, com aquela cultura, ou o facto de existir no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança e que agora já não faz tanto sentido assim. Mas quando a palavra opera em nós, então ela renova o nosso entendimento e à medida que a estudamos, o Espírito de Deus vai trazendo em nós revelação daquilo que faz sentido nós dizermos e daquilo que faz sentido nós deixarmos para o tempo antigo. E já não falamos como antes, porque agora que temos a natureza de Deus, começamos a ser renovados pela palavra, começamos a ter outra maneira de falar, outra maneira de pensar primeiro e isso traz-nos outra maneira de falar. Verdade?
E começamos a aprender a falar, a pensar como Deus pensa e a falar como Deus fala. Pensamos como Deus pensa e falamos como Deus fala. Amém? Amém? Concorda? Ponha no chat. Não consigo ouvir os vossos améns, é a forma de ver que estão a concordar. Então nós já não dizemos, eu não posso, eu não consigo, mas nós dizemos aquilo que está em Filipenses no capítulo 4 e no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós já não dizemos, eu não aguento, mas nós dizemos, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do possível, antes vos dará com a tentação um escape. Está no 1 Coríntios. Nós já dizemos, eu não tenho, mas dizemos, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6,33. É isso que nós fazemos. Nós falamos a palavra porque pensamos a palavra, porque fomos renovados pela palavra. Tudo se fez novo, até o nosso pensar. Aqui primeiro e aqui a seguir. Amém? Oh, mas eu não posso constatar um facto. Não tenho, vou dizer que não tenho. Vejamos, nós podemos constatar um facto, mas muitas das vezes aquilo que nós chamamos facto não passa da nossa opinião ou não passa da nossa interpretação sobre as coisas. Vou dar um exemplo. Gênesis 1, a terra era sem forma e vazia e Deus olhou para a terra e disse, oh meu Deus, que coisa tão sem forma e tão vazia. Foi isto que Deus disse. Não foi. E era sem forma e vazia, a Bíblia diz isto, mas Deus falou, haja luz. Certo? E assim como Deus fala, e assim como Deus pensa, é como nós devemos falar e é como devemos pensar. Em vez de dizer, eu não tenho dinheiro para chegar até ao fim do mês, eu perdi o emprego e não tenho meio de subsistência, nós vamos dizer, Deus é a minha porção. É isso que nós vamos dizer. Em vez de dizer, eu não tenho saúde, não tenho forças, nós dizemos, Deus dá-me vida e vida com abundância, Ele dá-me saúde, Ele dá-me... Claro, não vamos estar a constatar impossibilidades, mas também não vamos ser tontos, não é? Vamos até ao limite das nossas forças, mas aquilo que falamos é aquilo que até o nosso organismo se adapta para fazer, e isso está provado. Há imensos estudos que mostram que conforme nós falamos, até podemos não estar cansados, mas se de 5 a 5 minutos estivermos a dizer estou cansado, o nosso organismo fica cansado. Porque o nosso cérebro dá ordem. Então vamos renovar de facto também o nosso pensar, o nosso falar. Se temos a natureza de Deus e se fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, que é o que diz em Gênesis, lá no capítulo 1 também, no versículo 26, então... Havia um corinho muito antigo que dizia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. É isso mesmo. Vamos descobrir o que é que Deus diz acerca de nós e vamos descobrir o que é que somos e o que é que podemos. Não estou a dizer mais que a Susana, já não tenha dito. Agora, imaginam Deus a dizer, epá, eu não tenho dinheiro nem para mandar cantar um cego. Ou imaginam Deus a dizer, epá, estou com pouca saúde. Então porquê é que nós havemos de dizer isso? Porquê? Porquê é que havemos de estar a confessar impossibilidades, incapacidades para a nossa vida? Porquê? Quando a Bíblia diz, no primeiro livro do apóstolo João, no capítulo 4 e no versículo 17, que é o que está aí a seguir, Catarina. 1 João 4,17 diz, nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. Então se Deus não diz, por que é que nós vamos dizer? E se Deus não pensa assim, por que é que nós vamos pensar? O que é que nós somos a mais que Deus para fazer diferente? Então, eu estou aqui a caricaturar algumas coisas, mas é real aquilo que nós estamos a falar. Pois é. Noutras traduções diz que o amor é aperfeiçoado em nós. Aqui dizemos, nisto é perfeito o amor para connosco. Noutras traduções diz que o amor é aperfeiçoado em nós. É aperfeiçoado como? Pela renovação da mente, pela leitura da palavra, não é? E pela operação do Espírito junto com o nosso Espírito. Nós temos que
aprender a relacionar-nos com a palavra e temos que aprender a relacionar-nos com o Espírito. E claro que hoje não vamos falar sobre isso, porque senão em vez de mais 13 minutos eu ia levar mais meia hora, não há necessidade. E pronto. Mas numa próxima oportunidade vamos falar acerca de relacionar-nos com o Espírito Santo. Mas vou só dizer isto, só quando nos relacionamos com o Espírito Santo é que nós, primeiro, somos revestidos de poder do alto. Temos conhecer a ação do Espírito Santo em nós, traz-nos poder. Reconhecer a ação do Espírito Santo no nosso espírito, saber que mesmo quando estamos a dormir, existe esta conexão, não é? E muitas das vezes nós não estamos conscientes disso, a nossa parte consciente não está ligada a esse relacionamento, mas o nosso espírito está constantemente em ligação com o Espírito de Deus. Isso é poderoso, isso é importante e é daí também que vem a revelação. A revelação vem primeiro ao nosso espírito e nós temos que dar a oportunidade para que ela seja trazida então ao nosso entendimento para percebermos o que é que se está a passar, porque muitas das vezes se ficar só aqui nós não vamos perceber o que se está a passar e às vezes mesmo quando vai ao nosso entendimento, já ouvimos muitas vezes o pastor João dizer, eu sei que sei, agora como sei? Não sei. É assim, mas é uma revelação que vem do Espírito de Deus até ao nosso. Então, Ele muda o nosso pensar, muda o nosso falar e muda também os nossos hábitos e os nossos comportamentos. E depois, numa próxima vez, vamos ver conforme deixamos o Espírito Santo interagir com o nosso espírito e vêm aquelas coisas que parecem pensamentos, mas não são bem porque não são nós, mas percebemos que alguma coisa chegou aqui e nós obedecemos a esse pensamento, o nosso agir é levado a outra dimensão completamente diferente. Mas isso fica para uma próxima vez. O que eu vos queria ainda ler hoje está em Tito, no capítulo 3, nos versículos 3 a 7. E diz assim, porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, gosto muito desta passagem, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Cristo Jesus, nosso Salvador, para que, sendo-se justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Muitas vezes nós estamos interessados em sobreviver, muitas vezes nós estamos interessados em tocar a nossa vidinha para a frente, muitas vezes nós estamos interessados em suprir as nossas necessidades. E eu não vou dizer que Deus não está interessado em nada disso, mas o interesse de Deus é numa dimensão completamente diferente e muito mais elevado. E Ele quer fazer de nós herdeiros. Herdeiros. Aleluia. E essa é uma dimensão que não se fica pelas nossas, pelas miudezas das nossas necessidades ou dos nossos desejos ou do nosso dia-a-dia. Ele quer fazer de nós verdadeiramente herdeiros e quer que nós entremos na nossa herança. Então, nós outrora éramos insensatos, desobedientes, odiosos, andávamos aí a odiar-nos uns aos outros, a fazer mal uns aos outros, mas não pelas nossas obras, mas pela benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, é o que diz no versículo 4. Então, e pelo sacrifício de Cristo Jesus, por esta regeneração que foi feita logo ao início, pelo seu sacrifício na cruz e depois por este trabalho constante de regeneração da nossa mente, de reformulação, renovação da nossa mente e do nosso espírito. Então, nós somos feitos segundo a sua misericórdia nos salvou, somos feitos salvos, somos feitos justiça de Deus, somos feitos a sua obra, somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, Deus está interessado a fazer-nos herdeiros. Não somos mais insensatos e desobedientes, mas somos justificados, somos herdeiros de Deus. E a regeneração é feita assim, é feita pela palavra que renova a nossa mente,
que renova o nosso pensar, que renova o nosso falar e é feita pelo Espírito, que interage com o nosso Espírito, pelo Espírito de Deus, que interage com o nosso Espírito e nos traz revelação e que nos traz direção e que nos traz aquilo que é necessário nós entendermos. Então, nós rendemos-nos à palavra, colaboramos com a palavra, interagimos com a palavra, aprendemos com a palavra, deixamos que ela renove as nossas mentes e rendemos-nos ao Espírito de Deus. Rendemos-nos ao Espírito de Deus para que Ele possa então trazer direção, para que Ele possa trazer também esta nova nível, este novo nível de vida onde nós podemos andar, não mais olhando para as coisas terrenas, não mais nas coisas, eu não vou dizer que não é importante, mas são nas coisas que são de baixo, e o apóstolo Paulo sempre nos exorta a pensar nas coisas que são de cima. É conforme nós nos rendemos ao Espírito de Deus que nos podemos elevar e realmente podemos viver numa dimensão mais acima, numa dimensão que toca ao céu, porque nós somos pessoas comuns, nós somos pessoas ordinárias não por dizer asneiras, mas nós vivemos de uma forma extraordinária. Era essa a diferença. Isto em inglês resulta muito, mas em português não resulta assim tão bem. Desculpe. Não resulta assim tão bem. Mas nós vivemos uma vida extraordinária. Conforme nos rendemos ao Espírito de Deus, nós vivemos no sobrenatural. Nós somos pessoas comuns a viver no sobrenatural, mas para isso é preciso nós rendermos ao Espírito de Deus e é preciso, de facto, sermos guiados pelo Espírito de Deus. E isto agora levava-nos a mais uma conversa, porque depois o apóstolo Pedro diz que aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, então são filhos de Deus e por aí fora, isso fica para outra conversa. Mas o importante é, de facto, nós rendermos ao Espírito de Deus. E a primeira rendição ao Espírito de Deus, ou talvez a mais importante, o primeiro passo, é nós, de facto, desejarmos o batismo com o Espírito Santo. Desejamos o batismo no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas. Se ainda não és batizado com o Espírito Santo, pede a Deus que te batize, pede a Deus que te faça falar em línguas, que te dê essa evidência, porque esse é o primeiro passo para nós nos relacionarmos noutra dimensão com o Espírito de Deus. Amém? Então vamos orar agora e a seguir vou pedir ao grupo de louvor para subir. Querido Papá, nesta manhã nós temos aprendido que Tu fazes todas as coisas novas. Todas as coisas novas. Tu deste o Teu Filho para que nós pudéssemos ser feitos novos, para que pudéssemos ser feitos como Ele. E hoje pudéssemos estar aqui com pleno acesso a Ti, podemos Te chamar Abba, Pai. Mas, querido Pai, ajuda-nos também a podermos reconhecer a ação da palavra na nossa vida e a ação do Espírito, do Teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor, e ensina-nos, ajuda-nos a colaborarmos com essa ação para que possamos de facto atingir outro nível no relacionamento contigo, para que realmente possamos manifestar aquilo que acabámos de ler, que assim como Tu és, também nós somos nesta terra, e nós possamos trazer esta expressão do que Tu és para aqui, para o nosso lugar, para a nossa terra, para o nosso pequeno mundo onde vivemos, Senhor. Querido Papá, que Tu possas suprir as necessidades de todos aqueles que estão em oração neste momento ou que mais tarde vão estar a assistir. Senhor, que Tu possas suprir as suas necessidades, não de acordo com as necessidades propriamente dito, mas de acordo com a Tua benignidade, com as Tuas riquezas em glória, que é isso que está escrito na Tua palavra, Senhor. Que Tu possas trazer cura a quem precisa de cura, provisão a quem precisa de provisão, afeto, segurança, Senhor, que Tu possas trazer aquilo que cada um de nós necessita. E que, havendo feito isso, Senhor, ou até enquanto esperamos a Tua resposta, que Tu nos possas elevar, Senhor, no relacionamento contigo.
Que tu nos possas elevar, Senhor, e não mais olhar para as coisas que estão rente ao chão, mas olhar para o céu, olhar para Ti e poder nos relacionar contigo nesse nível. Senhor, no nome de Jesus. E Pai, todos aqueles que estão ainda sem terem o batismo, estão ainda à espera de serem batizados no Espírito Santo, Senhor, que possam estar a clamar neste momento, Senhor, eu preciso, Senhor, eu quero que Tu possas trazer sobre eles, Senhor. Nós não temos este edifício aberto e neste momento não é fácil impormos as mãos para que possam receber o batismo no Espírito Santo, mas Deus, nada disso te impede de operar. Por isso, mesmo nas suas casas, Senhor, mesmo no sítio onde eles estão, Senhor, seja nos seus carros, seja noutro sítio qualquer, Deus, que possam estar a clamar por esta necessidade, Senhor, eu preciso do batismo no Espírito Santo, eu preciso de aprender, eu preciso de estar ligado a Ti de outra forma, eu preciso não só de uma maneira aqui e carnal, mas eu preciso, ou no natural, não é carnal, no natural, mas eu preciso de estar ligado a Ti de uma forma espiritual. Então, Senhor, que Tu possas agora mesmo batizá-los com o Teu Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Faz assim, querido Deus, faz assim. Oh, Senhor, nós sabemos quem És, nós sabemos quem És. Ajuda-nos também a sabermos e sabermos e sabermos cada vez mais, a cada dia, quem somos em Ti. Ajuda-nos no nome de Jesus. Amém. Amém.